Fala turma, tudo bem com vocês? Eu confesso que hoje eu nem tinha me programado para gravar vídeo, nada disso, porque imaginava que a semifinal olímpica fosse transcorrer com naturalidade, bem previsível. Tinha deixado para fazer os vídeos mais para tratar das finais. Só que eu acho que eu e todos nós, todo mundo que acompanha tênis mais de perto, foi surpreendido por essa derrota do Novak Djokovic na semifinal dos Jogos Olímpicos. Perdeu para o Alexander Zverev, o alemão. E aí não é nem tanto a surpresa pela derrota. Claro, todo mundo imaginava que o Djokovic fosse chegar até a final, fosse conquistar o ouro. Falava-se muito, a gente aqui tratou muito desse assunto também, do possível e raro Golden Slam, né? De você conseguir todos os títulos do Grand Slam da temporada, mais a medalha olímpica, que é um feito muito raro exatamente por estar atrelado a essa conquista olímpica que só acontece de 4 em 4 anos. Então sim, Djokovic era extremamente favorito. Eu fazia parte, sempre fiz parte desse barco, desse cesto que considerava o sérvio ali disparado o número 1 para conquistar essa medalha. E no fim, ele caiu na semifinal. Por que eu falo para vocês que o que chamou a atenção não foi nem tanto a derrota, mas a forma como aconteceu a derrota, a cara dela, as circunstâncias. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a partida. Quem não teve pode buscar aí no YouTube. A gente daqui a pouco vai ter os melhores momentos, até o jogo completo. O Djokovic chegou a abrir 6-1 no primeiro set. Então estava tudo encaminhado, tudo transcorrendo na absoluta normalidade. Eu diria até que foi um 6-1 surpreendente, porque o Zverev é o número 5 do mundo. Então imaginava-se até, pelo menos no meu caso, um pouquinho mais de resistência, um pouco mais de equilíbrio. E o 6-1 já dava aquela sensação de prosseguimento do que a gente via nas quartas de final, quando o Djokovic simplesmente treinou, atropelou o Kei Nishikori por 6-2, 6-0. Porém, e aí entra as loucuras, né? Entram as loucuras do tênis. Djokovic começou o segundo set muito bem também. Chegou a fazer 3-2, quebrando o saque do Zverev, ou seja, já abrindo a porta ali para resolver o jogo rapidamente em 2-0. Porém, aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, foi um momento crucial do jogo. O Djokovic quebra o saque do Zverev, faz 3-2 e vai para o saque com a oportunidade de ampliar para 4-2 e aí encaminhar o segundo set e a partida. O que acontece nesse momento? Do 3-2 até o final do jogo, eles jogaram 11 games. Olha que impressionante. Desses 11 games, o Djokovic ganhou 1. Foi 10-1 pro Zverev. Aí a gente fica naquela situação, meu Deus do céu, mas o que pode ter acontecido nesse meio tempo para justificar, para explicar uma mudança, uma guinada tão radical na história do jogo? E eu confesso para vocês que eu estava atarefado com outras coisas aqui, como eu disse, eu nem estava programado para gravar esse vídeo, e fui tentar ir atrás, né, de informação, falar com algumas pessoas, ler sobre o jogo, assistir as coletivas, os próprios jogadores falando sobre o assunto, porque a primeira coisa que a gente imagina é assim, bom, será que ele teve algum problema físico? Deve ter sentido alguma coisa, alguma lesão. Mas não foi o caso. Pelo menos até onde eu consegui apurar, não vi nada de extraordinário, de anormal que tenha ocorrido durante a partida. Pode ser que nos próximos dias alguma informação surja, mas pelas declarações até dos envolvidos, dos jogadores, foi uma situação de jogo. E aí eu pensei, mas o que poderia ser uma situação de jogo para justificar isso? Claro, tem toda a questão do lado mental, confiança. A gente não pode analisar o jogo só do lado do Djokovic, evidentemente. A gente tem que analisar o jogo também do lado do Zverev. Então não é só o Djokovic que se perdeu. Certamente o Zverev conseguiu encontrar uma porta ali, uma saída para o buraco e se deu muito bem. Então tem muito do mérito do alemão nessa virada. Mas então eu tentei sair um pouquinho desse aspecto mais emocional, mais subjetivo e tentei buscar algum dado concreto que evidenciasse essa mudança de cenário do jogo, que pudesse justificar essa guinada no destino da partida, essa virada do Zverev. Vejam vocês, há quanto tempo que a gente não vê o Djokovic sofrendo uma virada? Vocês lembram de cabeça assim qual foi a última, que vocês se recordam? Eu já vi, a gente tem marcante, recente, o Djokovic dando uma virada. Final de Roland Garros, quando ele perdia por 2-0 para o Tsitsipas e conseguiu virar para 3-2. Mas o Djokovic, com aquele poder mental, com aquela concentração
que ele tem sofrer uma virada, realmente é difícil lembrar. Mas enfim, eu fui pesquisar alguns dados, algumas estatísticas desse confronto e eu queria dividir uma especialmente com vocês, que eu acho que não que seja a única que evidencia a história do jogo, que possa justificar o que aconteceu nessa história, mas certamente é um dado importante que aparece com destaque ali entre outras várias explicações que a gente possa encontrar. Então vamos lá, eu me refiro, turma, ao saque. Então eu separei alguns dados para vocês aqui, para a gente ver como os números de saque desse jogo fizeram diferença. Como que o Djokovic oscilou demais, o que é incomum no histórico de jogos de desempenho dele. E como que o Zverev, que sim, tem um histórico recente de muitos problemas com o saque, seja o primeiro saque, seja o segundo saque, enfim, como que o Zverev conseguiu ter uma regularidade nos momentos decisivos. O que eu chamo dos momentos decisivos? Ali, da metade do segundo set até o final do jogo. Então vamos dar uma olhadinha? Eu pedi para nossa equipe colocar no ar para vocês aí a nossa arte mostrando esses números. A arte traz vários números, vários dados estatísticos sobre o jogo. Se vocês tiverem curiosidade de analisar os demais, por favor, é só dar um pause aí no vídeo e tirar um print da tela ou analisar na própria tela aí, tem vários dados interessantes. Eu apenas destaquei o saque porque eu acho que é o mais relevante de todos esses. Mas também, se vocês encontrarem outro dado aqui que possa explicar um pouquinho dessa história desse jogo, dessa virada do Zverev, dessa derrota do Djokovic, por favor, coloquem aqui embaixo aquele recadinho tradicional que a gente sempre deixa aqui para vocês. Aproveitem o espaço de comentário aqui, coloquem ali, registrem tudo que vocês pensam sobre o tema do vídeo, tá bom? Se vocês concordam, se vocês discordam, enfim, se vocês chegaram a alguma análise diferente, ou se a gente deixou de falar alguma coisa que vocês acham importante, relevante que seja dita sobre o tema, opiniões sobre sugestões de vídeo, enfim, aqui embaixo o espaço é de vocês, vocês façam o que vocês bem entenderem, tá bom? Então vamos lá para a arte. Bom, esses números aqui que a gente tá olhando primeiro, eles fazem referência ao segundo set, que foi o set da guinada. Então vejam aqui que eu até destaquei em amarelo para vocês, aqui é o percentual de aproveitamento de saque do Djokovic. 65% no primeiro serviço, logo ao lado o Zverev com 71%. Percebam que o índice do Zverev não vai sair disso. 71, 72, o que vai oscilar é o do Djokovic. Então o Djokovic está aqui com 65% no segundo set. Vamos para a tela referente ao terceiro set? Está aqui, o terceiro set. Percebam que o aproveitamento de saque do Djokovic caiu de 65% para 50%. É praticamente o nosso aproveitamento no fim de semana no condomínio e no clube, não é isso? Ó, se você não está conseguindo acertar 50% do seu primeiro saque, é sinal que você precisa treinar o primeiro saque. Mas vamos lá, brincadeiras à parte, olha o decréscimo de aproveitamento do Djokovic. E num nível como o deles, realmente faz toda a diferença. E percebam, lembram que eu falei do Zverev? Aqui, o Zverev no segundo set estava com aproveitamento de 71%, ele manteve esse aproveitamento em 71%. Olha o resultado disso lá em cima um pouquinho. Aces, 1 contra 5. O alemão levando uma vantagem muito grande nesse aspecto também. E claro, quando você saca bem, a chance de você pontuar é muito maior. Olha aqui o total de pontos no terceiro set. 31 para o Zverev e 19 para o Djokovic. Então, nos dados consolidados, a média do jogo, aqui, considerando os 3 sets. Djokovic teve um aproveitamento médio de primeiro saque de 66% contra 72% do Alexander Zverev. Então vocês percebem, turma, que se alguns dados muitas vezes não representam muita coisa, outros já conseguem contar uma história interessante pra gente. Então, especificamente falando desse jogo, esse placar surpreendente, né? Djokovic faz 6-1 no primeiro set, leva um 6-3 no segundo e um 6-1 no terceiro, com aquele detalhe, de novo, que eu vou falar pra vocês. O Zverev ganhou 8 games seguidos, e se a gente analisar os últimos 11 games, o alemão venceu 10 e o Djokovic apenas 1. Então é uma circunstância de jogo extremamente atípica. E aí a gente fica com aquela coceira de buscar explicações, né? Eu tô tentando trazer para vocês aqui algo mais razoável, mais racional, mas certamente a gente pode entrar no lado subjetivo, de emocional,
de foco. Muita gente fala, por exemplo, ouvi bastante isso antes de começar o vídeo, que o Djokovic, por exemplo, não deveria ter se inscrito no torneio de duplas mistas, que ele deveria ter focado, concentrado apenas na disputa em simples. Aliás, logo depois do jogo do Zverev, o Djokovic entrou em quadra e perdeu também na disputa de duplas mistas. Então sobrou para o Sérgio aí tentar esses 2 bronzes. Mas muita gente defendeu isso. É claro, depois da derrota, o discurso fica um pouquinho mais fácil. É bem verdade. Eu não tinha ouvido esse argumento até o resultado negativo. Mas enfim, é o tipo de história que provavelmente a gente vai ouvir bastante daqui para frente, ou pelo menos até o próximo título relevante do Djokovic, que entendo deva ser disputado em setembro, que é o US Open. Turma, e tem mais um detalhe que eu gostaria de dividir aqui com vocês, que é uma confissão que eu preciso fazer, porque tem um aspecto meio sádico assim, mas que eu acho que não acontece só comigo, não. É claro, quando a gente vê esse tipo de tênis com esse nível de atletas, a gente quer ver grandes jogadas, a gente quer ver grandes exibições, a técnica, o movimento, o jeito que eles batem na bola, o movimento de pernas, enfim, toda essa parte de estratégia, de tática e de técnica que eles têm muito apurada. Mas vem cá, às vezes não é interessante também ver esse tipo de jogador sofrendo em situações parecidas com que a gente sofre? Quem nunca, dentro de uma quadra, no meio de um jogo, estava tudo bem, ganhando, se sentindo flutuando na quadra e de repente desanda a maionese, você perde o controle do jogo e o que parecia uma vitória fácil acaba virando uma dolorosa derrota. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: certas situações, a gente como pangaré, como jogador amador de fim de semana, a gente está acostumado a vivenciar, só que a gente não está acostumado a ver os profissionais, os melhores do mundo, passarem por isso também. E quando acontece uma situação como essa, por exemplo, errar uma bola fácil, como o próprio Djokovic teve uma época que pegava muito no pé dele, que ele errava smashes a um passo da rede, você acaba se identificando com aquilo. Aquele erro do profissional, do gênio, te humaniza um pouquinho, humaniza o esporte. Vamos dizer assim, ele acaba consolando a nós mortais. Quando a gente erra algo parecido, a gente pode pensar, puxa, mas fulano também já errou essa bola. Enfim, turma, o que vocês pensam sobre tudo isso? Como que vocês acham que o Djokovic vai reagir a essa surpreendente derrota? Vocês acham que isso pode ter algum impacto na performance dele no US Open? Vale lembrar que o Djokovic carrega nessa temporada, ela continua sendo incrível. Só lembrando, a medalha de ouro olímpica dos 5 torneios que fechariam o Golden Slam, a menos importante é a medalha olímpica. Então o Djokovic ainda tem a chance de ficar com os 4 títulos de Grand Slam, que são os mais relevantes. Ele já venceu a Austrália, já venceu Roland Garros e já venceu o Wimbledon. Vocês acham que esse resultado em Tóquio pode influenciar na performance dele em Nova York? Ou o Djokovic já está num nível ali de experiência, de conquista, de casco, para superar isso tranquilamente e partir para a 4ª conquista de Grand Slam da temporada? Como eu disse, aproveita o espaço aqui embaixo de comentários e deixem o recado de vocês. E agora sim, se a gente conseguiu trazer alguma informação, alguma análise, alguma reflexão interessante, ou se a gente conseguiu apenas divertir vocês falando de tênis, que é uma paixão de todos nós, por favor, agora sim, considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, isso ajuda demais o nosso trabalho aqui, continuar trazendo vídeos sobre tênis para vocês. A gente sabe que isso não é muito comum no YouTube, tem muito futebol, não sei o quê, mas outros esportes aqui é mais difícil. Então, para a gente continuar produzindo esse conteúdo de tênis junto com vocês, né? Como eu sempre falo, ninguém aqui é dono da verdade, nada disso. É só um jornalista que adora, que ama tênis, tentando dividir essa paixão com vocês. Então, deixa um like pra gente, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com todo mundo que vocês sabem que curtem o tema, que são apaixonados por tênis também, ok? Turma, mais uma vez, obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.